Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Segunda parte, a libertação. Capítulo 12, versículo 1 ao versículo 51. A instituição da Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Esse mês será para vós o princípio dos meses. Tê-lo-eis como o primeiro mês do ano. Dizei a toda a Assembleia de Israel: No 10º dia deste mês, cada um de vós tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família for pequena demais para um cordeiro, então o tomará em comum com seu vizinho mais próximo, segundo o número das pessoas, calculando-se o que cada um pode comer. O animal será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar tanto o cordeiro como um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Então toda a Assembleia de Israel o imolará no crepúsculo. Tomarão do seu sangue e poloão sobre as 2 ombreiras e sobre a verga da porta das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento e ervas amargas. Nada comereis dele que seja cru ou cozido, mas será assado no fogo completamente com a cabeça, as pernas e as entranhas. Nada deixareis dele até pela manhã. Se sobrar alguma coisa, queimá-la-eis no fogo. Eis a maneira como comereis. Tereis cingido os vossos rins, vossas sandálias nos pés e vosso cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente. É a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei através do Egito e ferirei os primogênitos no Egito, tanto os dos homens como os dos animais, e exercerei minha justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue sobre as casas em que habitais vos servirá de sinal de proteção. Vendo o sangue, passarei adiante, e não sereis atingidos pelo flagelo destruidor quando eu ferir o Egito. Conservareis a memória daquele dia, celebrando-o com uma festa em honra do Senhor. Fareis isso de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Comereis pão sem fermento durante 7 dias. Logo ao 1º dia, tirarei de vossas casas o fermento, pois todo o que comer pão fermentado, desde o 1º dia até o 7º, será cortado de Israel. No 1º dia, assim como no 7º, tereis uma santa assembleia. Durante esses dias não fará trabalho algum, exceto a preparação da comida para todos. Guardareis a festa dos ázimos, porque foi naquele dia que tirei do Egito vossos exércitos. Guardareis aquele dia de geração em geração. É uma instituição perpétua. No 1º mês, desde a tarde do 14º dia do mês até a tarde do 21º, comereis pães sem fermento. Durante 7 dias não haverá fermento em vossas casas. Se alguém comer pão fermentado, será cortado da Assembleia de Israel, quer se trate de estrangeiro ou natural do país. Não comereis pão fermentado. Em todas as vossas casas comereis ázimos. Moisés convocou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide e escolhei um cordeiro por família e imolai a Páscoa. Depois disso, tomareis um feixe de hisopo, ensopá-lo-eis no sangue que estiver na bacia e aspergireis com este sangue a verga e as 2 ombreiras da porta. Nenhum de vós transporá o limiar da sua casa até pela manhã.
Quando o Senhor passar para ferir o Egito, vendo sangue sobre a verba e sobre as 2 ombreiras da porta, passará adiante e não permitirá ao destruidor entrar em vossas casas para ferir. Observareis este costume como uma instituição perpétua para vós e vossos filhos. Quando tiverdes penetrado na terra que o Senhor vos dará, como prometeu, observareis este rito. E quando vossos filhos vos disserem: que significa esse rito? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor, que ferindo os egípcios, passou por cima das casas dos israelitas no Egito e preservou nossas casas. O povo inclinou-se e prostrou-se. Em seguida, retiraram-se os israelitas para fazerem o que o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Assim o fizeram. Extermínio dos primogênitos. Pelo meio da noite, o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó, que devia assentar-se ao trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere e todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se durante a noite, assim como todos os seus servos e todos os egípcios, e fez-se um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Naquela mesma noite, o rei mandou chamar Moisés e a Arão e disse-lhes: Ide, saí do meio do meu povo, vós e os israelitas. Ide prestar um culto ao Senhor, como dissestes. Tomai vossas ovelhas e vossos bois, como pedistes. Ide e abençoai-me. Os egípcios instavam com o povo para que saísse o quanto antes do país. Vamos morrer todos, diziam eles. O povo tomou a sua massa antes que fosse levedada, cada um carregava em seus ombros a cesta embrulhada em seu manto. Partida dos israelitas. Os israelitas, segundo a ordem de Moisés, tinham pedido aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e vestes. O Senhor lhes fizera ganhar o favor dos egípcios, que atenderam ao seu pedido. Foi assim que despojaram os egípcios. Os israelitas partiram de Ramsés para Socote, em número de 600.000 homens, aproximadamente, sem contar os meninos. Além disso, acompanhava-os uma numerosa multidão, bem como rebanhos consideráveis de ovelhas e de bois. Cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, pois esta não se tinha fermentado, porque tinham sido lançada fora do país, não puderam deter-se nem fazer provisões. A permanência dos israelitas no Egito durara 430 anos. Exatamente no fim desses 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Foi uma noite de vigília para o Senhor, a fim de tirá-los do Egito. Essa mesma noite é uma vigília a ser celebrada de geração em geração por todos os israelitas em honra do Senhor. Lei relativa à Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Eis a regra relativa à Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Todo escravo adquirido a preço de dinheiro e que tiver sido circuncidado comerá dela, mas nem o estrangeiro nem o mercenário comerão dela. O cordeiro será comido em uma mesma casa. Tu não levarás nada de sua carne para fora da casa e não lhe quebrarás osso algum. Toda a Assembleia de Israel celebrará a Páscoa. Se um estrangeiro, habitando em tua casa, quiser celebrar a Páscoa em honra do Senhor, que primeiro seja circuncidado todo varão de sua casa, e somente depois poderá fazê-lo, e será tratado com a mesma igualdade que o natural do país. Mas nenhum incircunciso comerá a Páscoa. Haverá uma mesma lei para o natural e o estrangeiro que peregrina entre nós. Todos os israelitas fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Obedeceram-lhes. Naquele mesmo dia, o Senhor fez sair do Egito os israelitas como fileiras de um exército.